Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, mestre Dinho. 12 de junho de 2025, horário 6h31. A discussão do marco da internet, formatado pelo Supremo Tribunal Federal, está restringindo o Brasil fazer parte do sistema Gesara-Nezara, Emilat Mundial, do marco mundial de telecomunicações, elaborado e satisfeito em sentença pelo Supremo Tribunal Mundial, que estabelece o sistema Gesara-Nezara na gestão do Sr. Trump. A moeda resetada em todo o planeta, todas as moedas, elas serão recolhidas a serem substituídas pelo Amero no dia 1º de janeiro de 2026. Os países que não estiverem alinhados dentro das telecomunicações do sistema mundial, internet, todos eles já informados de que esta janela de telecomunicações internacional mundial favorecem ao sistema financeiro a ser qualitativo e também monitorado para que ninguém possa provocar nenhum tipo de crime na internet. Fato que está acontecendo nos países manipulados pela internet. China, Brasil, Europa, Oceania, todos que estão manipulando a internet estão com os sistemas financeiros de pagamento em litígio. Por quê? Porque foram detectados hackers, foram detectados digitadores do sistema de governo desses países a roubar, a proceder a desvios de pagamentos de bancos, de infraestrutura de luz, água, de telefone, todos eles já identificados. O sistema será tomadas em decisão da lei Magnitsky, da lei IEPA e também captura e prisão através da Interpol. Maiores informações entraremos em contato. A seguir, as matérias. Por favor, viralize isto. O Brasil é considerado país narcotraficante chefiado pelo chefe da organização conhecida como ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, cujo vice-presidente Alckmin e o Moacir, que ocupa e se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o Moacir, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva, ele é curador, ele é braço do Hezbollah, do Hamas, do Estado Islâmico, adido da fundação de Yasser Arafat,
ele compõe a OLP, ele compõe o Fatah, ele tem todo o procedimento financeiro que foi descoberto a lavar o dinheiro do Irã nas empresas, na FEBRABAN, na FEComércio, em todas as autarquias, dos ministérios, do seu governo, GovBR, a branquear o dinheiro do terrorismo do Irã, do Hamas, do Hezbollah. O seu conglomerado de dados é DataPrev. A DataPrev é quem posiciona os pagamentos para todos os agentes narcoterroristas, 400 adidos militares, que eles estão estabelecidos no Brasil e na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, bem lá na pontinha, cujo adido militar, representante consular brasileiro, é o braço armado, o chefe superintendente da Polícia Federal. Ele se locomoveu ao encontro do embaixador nos Estados Unidos da América, embaixador brasileiro, a dar plano de fuga para o Canadá a 400 adidos militares do Irã, do Hamas, do Hezbollah, com documentos brasileiros. Temos todas as informações, temos todos os posicionamentos destes narcoterroristas. Estamos determinando imediatamente a que o GovBR, Governo da República Federativa do Brasil, presidido por um plágio, Moacir, que se faz chamar vulgo Luiz Inácio Lula da Silva, em que o próprio irmão entregou a carcaça, o óbito, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu governo, já que tem prisão determinada para o irmão do Lula, que se encontra num default que supera 200 bilhões de reais. Por enquanto, temos que investigar os ministérios de governo, 38 ministérios, que branqueiam e sustentam a administração da lavagem de dinheiro do Irã, do Hamas, do Hezbollah, do Fatah, da OLP, todos sediados nos ministérios do Governo Federal da República Federativa do Brasil e também na administração do Supremo Tribunal Federal, poder dos operadores da lei, em que eles lavam o dinheiro do Irã, do Hamas, do Hezbollah nas suas dependências, também no Tribunal Superior Eleitoral. A compilação de dados, a distribuição deste dinheiro é feito pela DataPrev, um prédio que se localiza em Botafogo, no Rio de Janeiro, todos já identificados. Temos já todo o procedimento. Atenção, Governo da República Federativa do Brasil, capitulação, proceda a capitular a sua representatividade. Imediatamente, as autoridades da OTAN, da NATO, do Pentágono,
da Quarta Frota ou serão abatidos. Atenção, Supremo Tribunal Militar, estamos exigindo o seu posicionamento. Como se estabelece as Forças Armadas da República Federativa do Brasil? Temos que colocar todo o dispositivo de inteligência ao combate a estes espias sabotadores que se encontram em 26 estados e no Distrito Federal. Determinamos que já imediatamente coloque o general 4 estrelas, condecorado 3 vezes, em excelente proceder a manobrar as tropas de defesa da República Federativa do Brasil. General que se encontra preso no Rio de Janeiro, imediatamente solto, ele sendo legítimo, que ganhou as eleições como vice-presidente na chapa do senhor Messias Bolsonaro. Estamos em guerra. Esse impostor, como seus partidos políticos, que já mudaram de nome porque estão fugindo, porque não querem ser caracterizados com todas as provas irrefutáveis, mas temos o nome de todos eles, temos o CPF de todos eles. Não adianta dizer que vocês agora são o novo partido com uma nova identificação. Vocês têm provas irrefutáveis. Imediatamente coloquem o senhor Messias Bolsonaro como gestor na presidência da República, que se encontra vaga, já que o titular não se conhece o paradeiro. Luiz Inácio Lula da Silva está desaparecido. Ele não tem exame datiloscópico, ele não tem exame de DNA. Quem está aí é um impostor, filho da chamado Moacir, e o seu escolta Alckmin, todos identificados com o narcoterrorismo do Irã. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, com 123 países e suas forças armadas, de Exército, Marinha, Aeronáutica, signatários. A intervenção da administração deste motim de funcionários públicos, de partidos políticos, todos sabotadores, espias, corruptos, assassinos, que obrigaram os médicos, os funcionários públicos a se vacinarem, que baixaram um decreto que não tem que se vacinar os políticos. Todos eles não se vacinaram, mas vacinaram os seus subalternos. E agora todos eles, torno a repetir, estamos em guerra. Tem que abdicar e tem que empossar o senhor Messias Bolsonaro em mandato tampão, como foi feito no Equador, para que se possa proceder a eleições em 2026. Está tudo confiscado, todo o dinheiro confiscado, todo o procedimento
de distribuição de erários será monitorado em acautelamento administrativo tributário. Estamos em guerra nuclear. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Banco, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34. Banco, Mercado Pago. Gratidão. Nada temam. A população civil não passará restrições. Estamos já identificado todo o procedimento administrativo de lavagem de dinheiro do narcotráfico, destes que se fazem chamar várias nomenclaturas, 88 nomenclaturas, 10 superintendências de Polícia Federal, a apreensão de drogas, a apreensão de armamentos e a venda para o narcotráfico de todas as drogas que apreenderam e armamento que apreenderam. Estão todos identificados. Viralize isto. Maiores informações, entraremos em contato. Porque realmente nós precisamos de muito tempo discutindo entre nós, porque o mundo está a olhar esse julgamento. O mundo, a Europa, as Américas, o Oriente, todos estão a olhar esse julgamento. E vejam que o mundo está olhando o ministro Flávio Dino, o ministro Gilmar Vossa Excelência, que foi um dos autores. Hoje o Supremo Tribunal Federal, então, fez julgamento finalmente da questão da responsabilidade das redes sociais frente às postagens dos usuários. Mais uma vez aí, tratando de complementar o legislativo, a gente está vendo a atividade legislativa primária acontecendo. Mas calma, que o baile não é muito como só é noticiado. O negócio é mais profundo e muito mais profundo. A ponto de nós temos um ministro, como Gilmar Mendes, dizendo que todos os ministros ali admiram o sistema chinês do Xi Jinping, querendo se referir a um ditado do Deng Xiaoping. O negócio evolui e há uma dissonância ali entre Barroso, entre o Gilmar Mendes, entre a visão do próprio Moraes, que por incrível que pareça, não sei porquê, mas está mais acautelada, mais digamos que fria do que a dos outros. Agora também nós temos visões mais agressivas, como a do Dino, o Bolão, o Zanin, e a gente vai acompanhar também aqui, de forma objetiva. Você vai entender tudo de uma vez por todas e pronto, irmão. Agora você vai ser perito, viado, daqui, perito no grau, pra dar lição em qualquer um. Show? Então vem comigo, se liga, que o show começa agora, bebê. Deixa o seu like, deixa o seu comentário se você quiser. Se você não quiser, deixa do mesmo jeito, à força. E se você lembrar e não lembrar, trate de lembrar, né? Se você lembrar, não, lembre. Faça sua contribuição via Pix. Através da sua contribuição, do seu apoio, você pode ajudar e patrocinar, ajudar aqui a apoiar o trabalho desse canal, que é de suma importância a sua contribuição. Se você soubesse o quão importante é, irmão, precisa nem te lembrar. Eu sou muito grato aos que já patrocinam, ajudam, apoiam, e a você também, que é muito bem-vindo. Eu te convido a fazer o mesmo e apoiar esse trabalho. Através da chave Pix, que está na sua tela, que é o e-mail. A chave Pix é o e-mail. Basta digitar doimaurofagundes@gmail.com e fazer sua contribuição. Show? Então, vamos lá, pessoal. Nós temos duas questões, dois casos paradigmas, ou seja, modelos. Um é a indenização de uma pessoa que processou, então, a própria plataforma, no caso o Facebook, e aí processou por conta do que fizeram um perfil falso da pessoa, ela fez a requisição e tudo e não retiraram. E aí, com isso, ela processou e a instância inferior deu ganho de causa. E o outro caso é onde uma comunidade ainda do Orkut, viado. O pessoal não tem juízo não, por causa do Orkut, cara, do Orkut. Mas enfim, serve de modelo aqui porque tá dentro do Google. Uma comunidade ofensiva, do Orkut e tudo e tal, serviu de modelo aí dentro dessa
situação toda, onde eles vão decidir o seguinte, basicamente entende. A plataforma hoje, pelo artigo 19 do Marco Civil, diz assim: brother, eu, plataforma, não tenho responsabilidade nenhuma. Alguém que poste alguma porcaria na internet, se tiver dentro das minhas políticas, eu retiro. Se não tiver, fica. Perdão, se tiver, fica. Se não tiver, eu retiro. E aí, tudo bem. Mas a questão da responsabilidade só gera responsabilidade se você tiver uma decisão judicial mandando a plataforma retirar o conteúdo e a plataforma não retirar. Aí ela é responsabilizada. O que está sendo discutido, basicamente, é o seguinte. Brother, tem que acessar o judiciário? Não, vamos deixar, então tem essa discussão, vamos deixar o seguinte. Basta o indivíduo chegar e notificar, a plataforma, fizeram isso, eu quero que retire. Se a plataforma não retirar de pronto, então a pessoa pode ingressar na justiça e ela não vai precisar pedir indenização de quem postou apenas. Ela vai poder pedir indenização direto da própria plataforma. Mas para que isso aconteça, é necessário julgar inconstitucional o artigo 19, que diz que a plataforma só é responsável para pagar alguma coisa se primeiro tiver uma ordem judicial e ela não retirar. E agora eles querem tirar esse artigo e deixar, então, que após a pessoa simplesmente, mesmo sem acessar o judiciário, ela pediu para tirar, a plataforma não tirou, aí eles querem colocar, então, isso como responsabilidade da própria empresa. Então já pode processar a empresa direto, precisa nem mais nada. Ou seja, as plataformas digitais, elas acabam herdando, armazenando, ganhando um certo poder de polícia, que já tem, é claro, mas um poder de polícia maior. Na verdade, agora não é nem mais um poder, um dever de polícia, servindo como longa-manos, como extensão do braço do poder público. Ou seja, eles têm a política privada, agora, dentro disso aí, se nós temos o desembainhar, isso é um balaio do cacete. Nós temos 4 visões ali dentro que a gente vai destrinchar já. A primeira das visões fica ali gravitando entre Toffoli e o Fux, certo? Que eles dizem o seguinte: brother, após ali o indivíduo chegar e pedir a remoção, gera a responsabilidade da plataforma quando versar sobre crimes de ódio, sobre fake news, perfis falsos, ou seja, ele é mais abrangente. O Barroso, ele tem uma visão muito mais, digamos que, não sei porquê também, mas ele tem uma visão assim, muito mais assim, sensível, né? Nossa, nós não vamos estar dando muito poder de polícia, gente, tem que tomar cuidado para não cercear o debate público, gente, a gente não pode ter... Ele usa a palavra censura, inclusive o Alexandre intervém na hora. Vou passar aqui para vocês. Muito sensível, muito preocupado com isso tudo, e ele diz assim, vamos fazer assim, crime contra a honra, tem que ter uma notificação extrajudicial, tem que ter decisão judicial. Para crime contra a honra tem que ter decisão judicial. Para outros crimes, por exemplo, quando você tiver crimes violentíssimos de grande gravidade, como pedófilo, como estupro, como terror, aí você tem o quê? Aí você tem responsabilidade só pela notificação extrajudicial, automaticamente. Ou, algo que se aborda também, nem preciso seria, mas tudo bem. O que acontece? Veja bem, crime contra a honra, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, você acessa, você notifica o indivíduo, você vai para a justiça resolver para lá. Ou seja, você precisa de uma sentença judicial para poder fazer com que a própria plataforma seja responsável. Nos outros casos de crime, por exemplo, alguém lhe imputa o crime de pedófilo ou de terror, alguma coisa nesse sentido, de estupro, e aí, nesse caso, você pode acionar diretamente a plataforma e responsabilizá-la. Essa é a visão do Barroso, que é recompactuada pelo Moraes. E, inclusive, o Moraes ainda diz assim, não, gente, nós não podemos acabar com o debate público. Ora, como nós já vimos um negócio desse, vou passar aqui para vocês. Nós temos que preocupar, nós temos que... Como assim? Chama de bandido, de ladrão? É uma coisa normal? Onde já você viu uma coisa dessas, hein? Luigi! Tá ali, já dizendo assim pro cara... Ora, nós que pregamos a liberdade, somos contra o amor e o caos. Mas é sério, ele fala uma parada dessa assim, eu falei assim, rapaz, é o Alexandre que tá dizendo isso? Ele faz a mesma ressalva. O André Mendonça foi a melhor visão, tá? Ele chegou assim, rapaz,
Tem que ter ordem judicial. Que merda é essa? Vocês estão ficando doidos? Vocês estão ficando loucos? E tem a visão do sapo. Parabéns a André Mendonça, viu? Ele tem a visão do sapo. A visão do sapo é a mais brutal, né? Porque ele é apaixonado pelo Deng Xiaoping, pelo Xi Jinping, e a gente acha até estranho algumas coisas que eu vou passar se der tempo aqui pra vocês. Achou? Deu pra entender, né, Rolê? Olha aí. Primeiro caso, crimes contra a honra, você tem o quê? Crimes contra a honra, precisa de decisão judicial. Crimes graves, não precisa de decisão judicial. Nesse caso, você pode acionar direto a plataforma para responsabilizá-la. No segundo caso, você pode ter ali a questão da notificação extrajudicial para crime de ódio, para fake, perfil, pro cacete todo. É alopração. Aí você tem a visão do André Mendonça que não tem por que tirar, tem que ter ordem judicial. Show? Gilmar Mendes está numa visão agora megalomaníaca, totalmente desconjunturado. Ele chegou assim, com toda a sapiência que é digna, que é merecida de ser reconhecida por um girino. O indivíduo chega ao seguinte: ele vê simplesmente que é um caso que vai servir de exemplo para o mundo. Exemplo? Tá, olha a tua resposta do Toffoli. Brother, tá o mundo todo olhando para cá, viado. Pois é, tá mesmo. E ele sugere 3 ou 4 regimes, tudo doido lá, tudo maluco. Ou seja, é uma avacalhação pior que tem junto com o do. Entenda, meu amigo, o fato de um ministro decidir de uma forma aqui, de uma forma ali, não importa. Não é por isso que você vai sair lascando o cacete em todo mundo, que a gente, em determinadas situações, a gente precisa de um e de outro. Se é que você tá me entendendo, é porque o Fux tá metendo o pé pelas mãos aqui, que você vai aloprar ele, porque é a única porcaria que tem lá pro dia 8, lá para aquele julgamento do golpe. Do suposto golpe. O único golpe que está sendo dado aí a gente sabe qual é. Então é nesse momento que eu te convido para assistir um trechinho aqui da fala do Bonitão. Temos que encontrar uma mediação. E vejam, esse debate, presidente, Vossa Excelência está conduzindo muito bem, porque realmente nós precisamos de muito tempo, seja aqui, seja no café, seja onde for, discutindo entre nós, porque o mundo está a olhar esse julgamento. O mundo. A Europa, as Américas, o Oriente, todos estão a olhar esse julgamento. Esse julgamento é... Vou mandar, inclusive, pro Trump, tá? Vou mandar pro Trump, pode ter certeza. A minha dúvida é se num debate não vote em prefeito ladrão. Aí a plataforma é que tem que decidir se tira ou se não tira, entendeu? Eu acho que, na verdade, as plataformas também têm condições de fazer uma avaliação se está-se diante de um caso manifestamente criminoso ou não. Eu dei um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura, ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão importantíssima mesmo. Claro, o Barroso é muito comedido, não tem nada a ver com o Trump, tem nada a ver com os Estados Unidos. Agora eu gostei. Vamos ver o que o ditador vai falar aí. Mas vamos dizer, num debate, mesmo que público, alguém acusar outra pessoa em público de estuprador. Porque o ladrão, corrupto, mesmo que seja, e é uma ofensa, no debate político é uma ideia. Agora, de pedófilo, de estuprador. Eu acho que é essa a questão que... Mas aí eu entendo concordar nesse ponto, sim. Essa é uma acusação... Eu entendo que ninguém aqui, acho que discordaria, como Vossa Excelência disse, se já houver uma decisão reconhecendo o caráter injurioso, difamante... Ou se ele tivesse sido condenado por... Agora, nesses casos manifestamente injuriosos... Aqui, pessoal, só quero fazer o seguinte: injúria é caráter subjetivo. O que eu achei daquilo que foi dito. Como é que um caso pode ser manifestamente injurioso, cara? Cara, isso é de uma burrice oceânica. Assim, um extraterrestre. Não, manifestamente injurioso. Tá bom, manifestamente injurioso. Depende do que eu sentir e a plataforma vai tudo tá doido. Isso aqui não foi nem maldade, foi burrice mesmo. Maldade é todo o resto. Agora, nesses casos manifestamente injuriosos, realmente me parece que nós devemos encontrar
e concordo com o presidente, nós temos que encontrar um meio para também não evitar o debate acalorado, vamos dizer assim. Mas há casos em que a ofensa é tão grave que é óbvio que a rede sabe. Então, pedofilia ou um estupro, terrorista. Agora, o que me parece que o ministro Zanin propõe é que há essa obrigação de retirar, mas a própria rede pode justificar o porquê não. E isso vai, posteriormente, acarretar no dever ou não de indenização. Traduzindo, meu nobre, é o seguinte: o Alexandre chegou e disse: olha, não podemos impedir o debate público, não podemos impedir o debate público, nós devemos amar o debate público, a liberdade, todo mundo deve poder se ofender, todo mundo deve poder chamar de ladrão, de corrupto, de bandido, não podemos impedir o debate acalorado. Estranho, né? Tá pra falar inglês, o Alexandre. Tô vendo a hora de começar a falar, de chegar em pé, começar a falar inglês. Então ele chega e diz isso, diz assim, ainda mais. Mesmo nos casos, só se aplicaria aos casos de pedófilo, de terror, crimes de estupro, ou seja, descamba para chegar no ponto onde só iriam aplicar essa regulamentação aí, essa responsabilização da plataforma, quando se tratar de crimes gravíssimos, que são, se assemelham, está indo para o caminho de ficar só os hediondos, tá? Por onde está indo, ou alguns deles apenas, e aí, ou equiparados, e aí, você ainda tem outra ressalva que o Alexandre faz. Bem, mesmo quando se tratar desses crimes escrotos, né? Assim, a plataforma tem que chegar e dizer assim: ei, amor, venha com calma, ainda sou moça e não quero sentir dor. Calma, eu não tirei do ar e justifico por quê. Essa justificativa tem que ser levada ao judiciário, se a parte quiser. Não é automática a responsabilização, então, da plataforma. Você leva para o judiciário e verifica por que ela não tirou do ar. E aí sim você valida ou não aquela justificativa. Bem, para quem não tem nada, metade é o dobro. Nós temos uma linha... Agora não sei porquê, né? O Barroso e o Alexandre estão assim... Nossa, temos que defender um pouco... Tá muito aloprado isso, gente. E o Toffoli falando do mundo. Bem, o mundo todo tá vendo. Mas se você observar... O que deve acontecer aqui, pessoal, e aqui é claro que é uma análise, é que o Supremo ele deve terminar esse julgamento para não perder o moral. Ele está utilizando esse julgamento como uma ferramenta de pressão, retaliação. A gente sabe a questão do Trump, a questão do visto, dos vistos, da entrada e tudo. Está utilizando isso como retaliação para não perder a moral. Tá todo escroto, né? Para não perder a moral. Os ministros para não perder a moral. E aí, com isso, o que é que eu acredito que eles vão fazer? Tá? Pela minha experiência, olha, eu já vivi tempo suficiente, anos o suficiente para saber que até doido tem seus limites. Eles vão chegar, tem uma ala menor dentro do Supremo, ali do Gilmar, do Zanin, do Dino, que quer por ferro e fogo colocar a pau isso aí, já de imediato. A outra parte tá assim, que creio eu ser liderado pelo Barroso, pelo Moraes, pelo Toffoli, que o Toffoli fala, nós vamos precisar de muito tempo para conversar, até onde vai, até onde vem, para modular. Ou seja, isso só vai ter validade, não é quando terminar os votos, não. Você vai ter a modulação dos efeitos, trabalhar disso tudo para isso então ter repercussão geral nas outras instâncias. Ou seja, tá adstrito a esse entendimento. Isso vai levar um tempo do cacete, creio eu, que essa ferramenta está sendo utilizada da seguinte forma. Vamos dar uma resposta, vamos. Nós somos os maconheirão, alguns de nós somos os endiabrados, meu irmão, nós somos do peru. Tá bom, vamos chegar lá. Meu irmão, conosco ninguém pode, meu irmão, pensando o quê? Chega na quebrada, sou matador de leão, nordentes, tá bom. Estão utilizando isso para afirmar sua arrogância, masculinidade barrosiana, ou barroca, né? E aí depois a gente tem a contenção disso, ou seja, podem até decidir, mas implementar que é bom não vão. Pelo menos essa é a minha aposta. Vão dar tempo pro Congresso Nacional regulamentar isso aí. Eles não têm força para implementar isso aí a ferro e gás. Mauro, mas bicho, você tem a sua opinião, eu tenho a minha visão, a minha análise, e eu tenho meus motivos para estar dizendo isso. Espero tá certo, né? Tá certo. Também se estiver errado, para mim não faz muita diferença não. Agora olha só até onde chegou. Gilmar Mendes falando que nós gostamos do modelo chinês. Que
que os ministros gostam do modelo chinês, querendo implementar a China aqui. Tá vendo como não era conversa fiada, cara? Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre isso e vou te mostrar o que ele disse, quem ele citou, por que citou, de onde vem, para onde vai e por onde... O respiro dos interesses de sapo aí podem estar percorrendo, de onde pode estar vindo esse... De mais a mais, eu fico por aqui, meu nobre. Espero ter te ajudado. Com certeza você entendeu agora, né? Qualquer coisa, pode dizer aí que eu explico de novo. Não tem coisa não. Beijo no coração, fica com Deus. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Diz aí, você entendeu? Gostou? Foi bom? Não foi? Foi maravilhoso? Foi lindo? Épico? Então, meu amigo, também faz a tua contribuição. Apoia o trabalho desse canal. Apoie o trabalho desse canal. Apoie, ajude. Seja um colaborador desse canal, tá? Através do Pix. A chave Pix é o e-mail, pessoal. Não é número, não é CPF, não é nada. É o e-mail, basta digitar. doimaurofagundes@gmail.com. Tá aqui na tela. Vou deixar no topo dos comentários e na descrição do vídeo também. Beijo no coração, fiquem com Deus. A gente vai vencer, viado. A gente vai... aos trancos e barrancos, a gente levanta essa casa aí. Tchau, tchau. Sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Parece que o jogo virou. Alexandre de Moraes queria colocar Carla Zambelli na lista da Interpol, mas é Donald Trump que irá colocar o ministro do Supremo Tribunal Federal na lista vermelha da organização. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está num beco sem saída. Na última sexta-feira, 7, Donald Trump e a empresa Rumble acionaram a justiça norte-americana para que Moraes seja responsabilizado por supostas censuras que teriam sido cometidas contra as companhias e cidadãos americanos. Se o ministro da Suprema Corte insistir na perseguição dos brasileiros que estão nos Estados Unidos, exigindo que as plataformas derrubem seus perfis para o conteúdo deles não chegar no Brasil, estará violando a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Moraes, então, pode ser considerado um criminoso e ter seu nome inserido na lista vermelha da Interpol. Donald Trump fez uma jogada de mestre, deixando Alexandre de Moraes completamente encurralado. Ou o ministro para de uma vez com a perseguição, ou então entrará para a lista vermelha de criminosos inimigos dos Estados Unidos da América. Marcado 02 em 0, 86 meses. Disparando para o ar, Pearson puxa o F-15 para uma subida íngreme. A 35 mil pés, ele dispara. Um dispositivo de orientação infravermelho guia o foguete enquanto ele se dirige para o céu. O Pentágono, 1985. A poderosíssima milícia dos Estados Unidos se encontra acorrentada a uma luta tensa contra a gigantesca União Soviética. Por quase 40 anos, esses titãs que dividiam o mundo disputavam a última fronteira. O espaço, a supremacia e a disputa pelo controle do cosmos era crucial e fazia parte da lista de campos de batalha onde a Guerra Fria se desenrolava. Com uma meticulosidade implacável, no dia 13 de setembro daquele ano, os Estados Unidos realizaram uma demonstração sem precedentes de seu poder tecnológico e militar. O protagonista desta história impactante é um caça F-15 Eagle que decolou da base aérea Edwards, com uma missão que parecia tirada de um filme de ficção científica: destruir um satélite com um único tiro. Neste novo vídeo do mundo bélico,
conheceremos a imperdível história de como os Estados Unidos usaram um avião de caça para fazer em pedaços um satélite em órbita, marcando um marco indelével na história da guerra espacial e acendendo o debate sobre a militarização do cosmos. No início dos anos 80, um novo programa interessante foi proposto para o F-15, supondo que a guerra futura envolveria satélites de baixa órbita. Foi proposto desenvolver armas para serem lançadas de aviões de combate contra alvos espaciais. O programa F-15 Anti-Satellite desenvolveria um míssil com capacidade de alcançar satélites em órbita. Nos anos 70, com a vantagem estratégica dos satélites se tornando cada vez mais importante, os Estados Unidos e supostamente outras nações começaram a planejar para a possibilidade de guerra espacial. Em 1978, alegou-se que os soviéticos iniciaram um programa anti-satélite. A iniciativa de criar um novo sistema de mísseis transportáveis por aeronaves de combate, capazes de atingir alvos espaciais com alta precisão. Guerra Fria, século XX. A espionagem entre os Estados Unidos e a União Soviética não apenas alimentou a corrida entre ambas as potências em diferentes frentes, mas também a paranoia. A tensão mundial de ambos, que poderiam desencadear a qualquer momento uma guerra nuclear, mantinha o mundo em suspense. Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos se apressavam em aumentar a industrialização de seus complexos militares, buscando sempre ter em suas fileiras os melhores cientistas, soldados, estrategistas, diplomatas e, para completar, os melhores espiões. Dessa maneira, a corrida pelo domínio era travada em qualquer terreno e sob qualquer circunstância. Com a vantagem estratégica dos satélites, os países beligerantes começaram a planejar a possibilidade de uma guerra espacial. Nós e os soviéticos tínhamos uma pequena competição para ver quem poderia bater no peito o maior. Os soviéticos construíram seu império, que se expandiu ao redor das fronteiras da Rússia, e eles estavam interessados em proteger isso. Então eles tinham forças concentradas, eles estavam muito interessados em continuar a expandir, ou pelo menos proteger o que eles tinham. No início da década de 1960, enquanto a corrida espacial estava se formando e a espionagem já era uma constante entre ambos os países, os Estados Unidos começaram a enfatizar os satélites para coletar informações sobre a União Soviética. A situação naquela época era crítica. Os soviéticos tinham desenvolvido a capacidade de derrubar aviões U-2 que pudessem sobrevoar a área. Por outro lado, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnost, o poderoso serviço de inteligência que enfrentava a CIA americana, conseguia interceptar com sucesso espiões americanos que se infiltravam na Rússia. Com este panorama, era imperativo encontrar medidas que pudessem dar uma nova vantagem ao exército americano. E isso era alcançado através da espionagem por satélite. Assim nasceu o Gambito K8. Este satélite espião estava equipado com um telescópio de longo. Antes de continuar, queremos convidá-lo a se inscrever no nosso novo canal Geopolítica Global. Levaremos você ao centro dos conflitos internacionais, as estratégias militares mais audaciosas e as decisões políticas que mudam o curso da história. Aqui, desmembraremos os eventos-chave que acontecem no mundo com análises profundas e cheias de intensidade. O link do canal estará na descrição e nos comentários. Se você quer entender como o tabuleiro do poder mundial se move, este é o seu lugar. Esperamos contar com o seu apoio através da assinatura do canal. Garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, continuamos com o vídeo. O F-15 Eagle é uma das aeronaves de guerra mais bem-sucedidas da história. Chave no domínio aéreo dos Estados Unidos e seus aliados há mais de 50 anos. Durante a Guerra Fria, nasceu como uma resposta ao avião Mikoyan 25 Foxbat soviético. Esta contundente resposta americana tinha sua busca em um caça que pudesse superar o avião soviético em todos os aspectos. O F-15 Eagle foi projetado a partir do chão para dominância tática em qualquer espaço aéreo.
2 turbofãs pós-combustão poderiam liberar uma enorme força combinada de 48 mil libras. Com uma velocidade máxima superior a Mach 2.5, o F-15 seria o jato de combate mais rápido já existente, produzido pela Estados Unidos, com uma fuselagem construída a partir da combinação de alumínio, titânio e materiais compostos que reduziam seu peso e aumentavam sua resistência. Podia gerar com seus motores mais de 23 toneladas de empuxo cada um, conseguindo superar os 3.000 quilômetros. As características mais notáveis eram sua grande aceleração e manobrabilidade. Foi o primeiro caça dos Estados Unidos, com um empuxo do motor maior que o peso básico da aeronave, o que lhe permitia acelerar durante uma subida vertical. De fato, graças à sua alta relação empuxo-peso, o Eagle foi selecionado para realizar a missão de assassino de satélites. Para este avião não existiam condições adversas, podendo inclusive voar com uma única asa. Esta proeza da engenharia aeroespacial americana participou em múltiplos conflitos e nunca foi abatida em combate. Isso seria demonstrado nos anos seguintes, participando na Guerra do Golfo e nos conflitos no Oriente Médio. O F-15 não era apenas um avião de caça, mas uma lenda da aviação militar, e com seu histórico de combate impecável, tornava-se uma peça-chave dessa história. No entanto, é necessário um segundo protagonista desta história, o Missile Anti-Surface Warfare Missile 135A. Este último não só se destacava por ser responsável por fixar o satélite a ser derrubado, destacando seu sinal infravermelho, mas porque contava com um complexo sistema de 63 pequenos motores que lhe permitiam girar e corrigir sua trajetória até atingir o alvo. Um desenvolvimento incrivelmente complexo, mas suficientemente pequeno para ser transportado e disparado de um F-15 Eagle. Tenhamos em mente que o míssil anti-satélite Anti-Surface Warfare Missile 135 a média quase 5,5 metros de comprimento. Seu diâmetro era de apenas 58 centímetros e no total pesava 1.180 quilogramas. Vale esclarecer que o MHV pesava apenas 14 quilos, mas era suficientemente poderoso para destruir objetos que se encontravam na órbita terrestre baixa. O Anti-Surface Warfare Missile 135A apresentava várias características interessantes, como a superfície a ar e a ausência de qualquer ogiva nuclear, o que significava que ele tinha que atingir fisicamente o alvo para destruí-lo. Dessa forma, os protagonistas desta história colaborariam em uma missão, o voo da Águia Celestial. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Você fala sobre algo que tem que ser perfeito. Quer dizer, essa coisa está indo a 17.000 milhas por hora. O satélite em órbita está se movendo a 70.000 milhas por hora. Você não pode estar errado. X número de pés, esquerda e direita. Ou estará em cima de você antes que você tenha a chance de fazer qualquer coisa. O satélite escolhido para destruição é um satélite investigação americana de idade chamado P-7081. Desde 1979, este satélite operava como um observatório solar a partir da órbita. Derrubar de um F-15 Eagle exigia uma manobra complexa e que fugia das funções originais do caça. De fato, a aeronave utilizada para os testes teve que ser submetida a modificações importantes, não apenas para carregar o míssil Anti-Surface Warfare Missile 135A, mas também em sua eletrônica. Foram feitas alterações no computador, incluindo a tela que era responsável por transmitir informações críticas para o piloto, o Head-Up Display. Apenas uma pessoa tinha a capacidade de realizar essa proeza naquela época, o piloto Doug Pearson. Quando me perguntaram se eu consideraria fazer isso, demorei cerca de 2 milissegundos para responder. Eu queria fazer parte disso porque sempre achei que o espaço seria onde a próxima guerra seria travada. Pearson, nascido nos Estados Unidos, havia se juntado à Força Aérea na época em que a Guerra Fria estava em seu auge. Submetido a rigorosos testes, foi treinado como piloto de combate,
Seu talento era imenso e sua disciplina ainda mais. Com cada proeza conseguia ascender nas fileiras da milícia. E com cada voo dava um passo mais perto do que o tornaria vital para esta missão. Ser um especialista no F-15 Eagle. Focado em manter o domínio dos céus, Pearson se tornou um especialista em interceptações e manobras de alta velocidade. Sua habilidade o levou a fazer parte de testes experimentais da Força Aérea, onde foi selecionado para participar do programa Anti-Satellite, em uma iniciativa ultra-secreta. Finalmente chegou o dia do teste, 13 de setembro de 1985. O capitão Pearson estava na cabine de seu eterno companheiro de voo. Este nunca o havia decepcionado. Derrubar um satélite de um F-15, mesmo com as modificações na aeronave, e mesmo com o piloto mais habilidoso e melhor treinado do mundo, exigia uma manobra extremamente complexa. Para realizar o disparo, a nave precisava atingir uma velocidade de voo de Mach 1.22 e depois subir abruptamente em um ângulo de 65 graus. A pista tremia com o rugido ensurdecedor dos motores, um rugido que faz o chão tremer. Pearson, com o olhar fixo nos sinais do head-up display, ajustava os controles. Sua mão direita se fechava sobre a alavanca de gases. Um movimento controlado e decidido empurrava para frente. Se antes o rugido fazia o chão tremer, agora arrancava partes dele. As turbinas, desencadeando uma força brutal, faziam o caça rodar. Um ritmo contido se transforma em uma aceleração selvagem. A pressão aderida ao peito do piloto já era conhecida. A voracidade desumana com a qual o F-15 engolia a pista em sua corrida para o firmamento era do mesmo tamanho desta missão. Cortando o ar, o imponente F-15 carregava o peso do míssil Anti-Surface Warfare Missile 135 anti-satélite. Trata-se de um titã de precisão capaz de obliterar um satélite em órbita do céu. O satélite Norwind e o capitão Pearson tinham algo em comum. Eles não sabiam o que os esperava. O satélite está a 345 mil pés acima da Terra. Está se movendo a 23 mil pés por segundo. Uma vez que seu F-15 atinge 30 mil pés, Pearson tem apenas uma janela de 10 segundos para disparar o míssil. Se o seu tempo estiver aberto, você o perderá completamente. O avião acelerava através da atmosfera, alcançando Mach 1.22, enquanto um comandante da Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte guiava Pearson em direção ao alvo. Após a entrada das coordenadas do satélite Solwind P-781, não havia volta. Pearson estava se aproximando de uma altitude de lançamento. A 555 quilômetros da Terra, realiza-se uma subida em espiral a 65 graus. Uma manobra habilidosa prepara o míssil para ser lançado. Chegava o momento, o sinal de lançamento era recebido na tela. Pearson tinha que soltar o míssil a uma velocidade de mais de 24 mil quilômetros por hora. A esta velocidade, o projétil poderia dar a volta ao mundo em menos de 90 minutos. Dentro da cabine, Pearson respirava fundo. O planeta Terra estava longe. Ele ajustava rapidamente seu visor e centralizava seu olhar na tela. O Solwind movia-se a uma velocidade impossível para qualquer avião de combate. Respirava fundo novamente. As forças contra as quais ele tinha que resistir para poder pilotar a nave poderiam despedaçar qualquer pessoa. Se sucumbisse às forças de aceleração, a missão terminava, Fox 1 afirmou enquanto seu polegar pressionava o gatilho de um F-15 cruel e indistinto. A fronteira entre a Terra e o espaço já não existia. O tempo parecia parar. Mas a impiedosa indiferença da máquina não era nada para o indomável espírito humano. O projétil se desprendia da nave e no céu, uma explosão silenciosa confirmava a missão cumprida. O míssil atingiu e destruiu o satélite, desintegrando-o completamente. Pearson realizou o inimaginável.
No espaço, os fragmentos e peças espalhados tornaram-se um sinal de vitória. O observatório de 1.300 kg se despedaçou em 285 peças rastreáveis que permaneceram na órbita terrestre por muitos anos. A última caiu na superfície da Terra em 2004. Doug Pearson tornou-se o primeiro a destruir um satélite sob essa modalidade. Ao chegar, foi celebrado que os Estados Unidos continuavam de pé, mais uma vez em um dos eventos mais impressionantes da Guerra Fria na história. A intervenção política levou o Congresso a proibir tais testes em outubro daquele ano, alegando que contrariavam um tratado conjunto americano-soviético sobre o uso de armas no espaço. Também surgiram alegações de que os dados do satélite foram usados para pesquisas antes de sua destruição. Até então, o medo de que a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética se estendesse ao espaço estava crescendo na opinião pública. Além disso, os custos do desenvolvimento do míssil Anti-Surface Warfare Missile 135A haviam aumentado a um ritmo escandaloso. Relatórios da época estimam que chegaram a superar os 5 bilhões de dólares, contra os 500 milhões que haviam sido orçados originalmente. Ronald Reagan, para 1988, cancelou o programa após reduzi-lo um ano antes. O voo da Águia Celestial teve seu passo para a história como um marco que marcava o final de uma era de testes espaciais. Um fato que resiste ao eclipse dos anos por vir. Após o voo histórico, Pearson continuou uma carreira frutífera na Força Aérea, onde ocupou posições de liderança em testes de voo e desenvolvimento de tecnologia aeroespacial. Posteriormente, foi promovido a general de brigada, antes de se aposentar. Após seu serviço militar, Pearson juntou-se à indústria aeroespacial e trabalhou no setor privado, apoiando o desenvolvimento de tecnologias militares e de defesa. Pearson e toda a equipe do complexo militar. Por trás dessa história impactante, eles demonstraram que a guerra no espaço já não era mais uma ideia de ficção científica, era uma realidade possível. Chegamos ao final de outro vídeo do Mundo Bélico. Se você gostou desta história, por favor não se esqueça de dar like e se inscrever. Lembre-se de clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos lançamentos. E você, como teria realizado essa tarefa? Você acredita ser possível uma batalha pelo controle do espaço? Queremos conhecer sua resposta nos comentários. Obrigado por estar conosco até o final. Até mais. Já pensou ter que esperar por mais de 4 décadas por uma conexão que unisse 2 municípios separados por um dos rios mais importantes do Sudoeste, enfrentando promessas políticas quebradas e obras inacabadas? No Brasil, essa espera finalmente chegou ao fim, com a inauguração da Ponte da Integração Deputado João Peixoto, uma das obras de infraestrutura mais simbólicas do estado do Rio de Janeiro. Localizada entre os municípios de São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, essa megaestrutura vai muito além de concreto e aço. É um marco de superação, paciência e transformação regional. Com mais de 1,3 quilômetros de extensão sobre o poderoso rio Paraíba do Sul, a ponte representa a realização de um sonho coletivo e o fim de um isolamento que travava o desenvolvimento do norte fluminense. Neste vídeo, vamos conhecer a grandiosidade da Ponte da Integração, entender sua importância estratégica, sua longa e acidentada história de construção e os impactos que ela já está provocando, não só nos municípios conectados, mas em todo o interior do estado do Rio de Janeiro. A Ponte da Integração Deputado João Peixoto está situada no norte fluminense, conectando diretamente os municípios de São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, sobre o rio Paraíba do Sul, um dos principais rios da região sudoeste, essencial para o abastecimento de milhões de pessoas e para a dinâmica econômica da bacia. Antes da construção da ponte, quem precisava atravessar de São João da Barra para São Francisco de Itabapoana tinha 2 opções, e nenhuma delas era eficiente. A primeira era o uso de balsas, um sistema limitado, lento e instável. A travessia fluvial podia levar até 1 hora, considerando o tempo de espera, embarque, navegação e desembarque. E em dias de mau tempo ou cheia do rio,
o serviço era suspenso, isolando comunidades inteiras. A segunda alternativa era ainda mais desgastante: percorrer 87 quilômetros por via terrestre, saindo de São João da Barra até Campos dos Goitacazes, cruzando a ponte sobre o Paraíba do Sul em travessão e só então retornando pela RJ 224 até chegar a São Francisco. Esse trajeto levava cerca de 1 hora e 40 minutos de viagem, consumia mais combustível, aumentava o desgaste dos veículos e causava impacto direto no transporte de carga e no deslocamento da população. Hoje, com a Ponte da Integração, esse trajeto foi reduzido para apenas 57 quilômetros de percurso contínuo e seguro, cortando cerca de 30 quilômetros da rota e diminuindo o tempo de viagem para pouco mais de 30 minutos. Essa redução representa ganhos diretos em logística, economia e mobilidade. Caminhões, ambulâncias, estudantes e trabalhadores agora cruzam o rio com eficiência e previsibilidade, algo impensável até poucos anos atrás. A ponte tem 1.344 metros de comprimento e 16,2 metros de largura, divididos em 2 faixas por sentido, acostamentos amplos e passarelas laterais para pedestres. A estrutura é sustentada por 34 vãos apoiados em pilares com fundações profundas, ancoradas em solo aluvial, uma exigência técnica que demandou soluções de engenharia civil robustas e detalhadas. Além da ponte, a obra também inclui a modernização e implementação de trechos das rodovias RJ 196 e RJ 194, somando mais de 36 quilômetros de novas pistas, com drenagem, acostamentos e sinalização completa. A conexão direta com a BR-101 e o Porto do Açu transforma essa obra em um novo eixo logístico para o norte e noroeste fluminense. Com investimento estadual de R$ 291 milhões de reais, a ponte beneficia diretamente mais de 1 milhão de pessoas, integrando áreas antes isoladas e criando uma nova realidade de conectividade para a região. Mas, por qual motivo esse projeto levou mais de 40 anos para ser concluído? A história da Ponte da Integração, deputado João Peixoto, é acima de tudo a história de uma região que lutou por décadas para romper seu isolamento. A necessidade dessa ligação surgiu ainda nos anos de 1980, quando foi idealizada pela primeira vez durante o governo militar do presidente João Figueiredo. Naquela época, alguns pilares chegaram a ser erguidos, mas a obra foi abandonada antes mesmo de sair da fase inicial. Durante anos, o que se via às margens do rio Paraíba do Sul era um monumento à promessa não cumprida. A população local, especialmente de São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e arredores, convivia com um deslocamento extremamente limitado. As opções se restringiam à travessia de balsa, lenta, insegura e ineficiente, ou longos desafios rodoviários que estendiam trajetos curtos em dezenas de quilômetros. Esse gargalo logístico afetava diretamente o escoamento da produção rural, o acesso à saúde e à educação e a mobilidade entre comunidades, que, embora vizinhas, viviam como se estivessem separadas por um oceano. Durante as décadas seguintes, diversos governos anunciaram retomadas, estudos e licitações, mas o projeto foi sistematicamente interrompido por entraves políticos, disputas contratuais, embargos ambientais e, principalmente, pela ausência de prioridade orçamentária. Em 2014, a construção foi novamente iniciada, mas em 2016 voltou a ser paralisada, dessa vez por questões relacionadas à empresa responsável pela obra. A virada só veio em 2021, quando então o governo de Cláudio Castro decidiu assumir o compromisso de concluir a ponte como uma das prioridades de infraestrutura do estado do Rio de Janeiro. Com a articulação política, reavaliação técnica e liberação de recursos, as obras foram retomadas com força total e finalmente concluídas em fevereiro de 2025. A ponte recebeu o nome de deputado João Peixoto, em homenagem a um dos principais defensores do projeto na Assembleia Legislativa do Estado. Natural da região e com longa trajetória política, João Peixoto dedicou boa parte da sua vida pública à causa da integração regional, mas infelizmente ele faleceu em 2020, vítima do Covid-19, antes que pudesse ver a ponte concretizada. Porém, seu nome se tornou símbolo de persistência e compromisso com o desenvolvimento
do Norte Fluminense. Erguer uma ponte de mais de 1,3 quilômetros sobre os rios mais imponentes do sudoeste brasileiro não é uma tarefa tão simples. A construção da ponte da integração envolveu uma sequência de desafios técnicos e operacionais que exigiram planejamento minucioso, engenharia de precisão e execução firme, especialmente após anos de interrupções e deterioração da estrutura parcialmente construídas. A obra recomeçou com uma análise estrutural dos pilares inacabados das décadas passadas. Muitos precisavam ser reforçados ou demolidos por estarem fora dos padrões atuais de segurança. Em seguida, foi necessário retomar os trabalhos com fundações profundas, já que o solo às margens do Paraíba do Sul é predominantemente aluvial, ou seja, instável, saturado de umidade e com baixa capacidade de carga superficial. Para vencer esse obstáculo, os engenheiros adotaram o uso de estacas cravadas em profundidades superiores a 25 metros, capazes de alcançar camadas mais rígidas do subsolo. Cada pilar foi moldado em loco com concreto protendido de alta resistência, e os vãos da ponte, 34 ao todo, foram preenchidos com vigas longarinas, posicionadas por guindastes de grande porte. Algumas dessas estruturas pesam mais de 100 toneladas, e foram içadas com precisão milimétrica por equipamentos especializados trazido para a obra. Durante a montagem do tabuleiro da ponte, foi necessário a instalação de plataformas flutuantes e ponte temporários, já que o Rio Paraíba do Sul é navegável e possui fluxo constante. Toda a movimentação foi coordenada com a Marinha e com órgãos ambientais para garantir que não houvesse danos ecológicos permanentes à fauna e à flora aquática. Em paralelo à estrutura principal, foram executadas as obras viárias complementares, mais de 38 quilômetros de pavimentação, somando os trechos das rodovias RJ-196 e RJ-194. Outro destaque da obra é a passarela para pedestres, que garante segurança para a travessia a pé, um recurso fundamental para moradores das comunidades ribeirinhas, que por anos dependem de balsas ou embarcações improvisadas para acessar escolas, hospitais e mercados. No pico das obras, foram gerados mais de 600 empregos diretos e cerca de 1.500 empregos indiretos, com prioridade para a contratação de mão de obra local. Além disso, foram realizados treinamentos técnicos em carpintaria, soldagem, topografia e obras rodoviárias, criando um legado de capacidade para a região. Depois de 4 décadas de espera, a ponte finalmente foi concluída. Embora não seja uma estrutura monumental, ela também pode ser comparada com outras estruturas. Embora a ponte da integração Deputado João Peixoto não figure entre as maiores do Brasil em extensão, seu impacto regional a coloca no mesmo patamar de grandes obras nacionais, em termos de relevância social, logística e estratégica. Obviamente não podemos comparar sua escala com outras gigantes, como por exemplo a Ponte Rio-Niterói, com seus 13,2 quilômetros de extensão, ou com a ponte sobre o Rio Madeira, em Rondônia, que faz parte do Complexo de Integração do Norte. Perante essas duas, a ponte fluminense parece modesta, e realmente é bem menor. No entanto, o que ela representa para o Norte Fluminense é tão transformador quanto essas gigantes estruturas foram para os seus respectivos contextos. A economia de 30 quilômetros no trajeto direto entre São João da Barra e São Francisco de Itabapoana e a redução de 80 quilômetros para quem viaja por Campos dos Goitacazes equivalem a milhares de litros de combustível economizados por mês, além de diminuir significativamente o tempo de deslocamento e os custos logísticos da região. Isso é comparável, em escala local, ao impacto que a transposição do Rio São Francisco teve no abastecimento hídrico do Nordeste. A ponte da integração João Peixoto já está até mudando o sul do Brasil. No aspecto econômico, a obra reduz em até 40% os custos logísticos no transporte de grãos, carnes e insumos industriais entre o Paraná e Santa Catarina. Estima-se um impacto positivo direto em mais de 2 milhões de pessoas, com geração de emprego, renda e novas oportunidades de negócio. Ressaltando que essa estrutura não é apenas uma obra de concreto, mas sim uma obra sobre décadas de espera, obstáculos políticos e desafios técnicos. É a prova que o Brasil é capaz de realizar megaprojetos
quando há vontade política, engenharia qualificada e compromisso com o futuro. Por fim, vale destacar que, apesar de seu porte médio, a ponte deputado João Peixoto tem um diferencial. Ela finaliza um elo que faltava há mais de 40 anos no litoral do estado do Rio de Janeiro, complementando a malha viária costeira fluminense. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha desse projeto? Realmente demorou bastante, não é mesmo? Mas que bom que aconteceu. Antes tarde do que nunca, deixe aqui nos comentários o que você acha dessa grande obra e também se você já passou por ela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.